Igor Ferreira pediu aqui a nossa ajudinha. Vamos lá para a mensagem dele. Fiz esse projeto de Character Design no ano passado. Tentei explorar a logo, identidade do projeto e o desenvolvimento dos personagens. O foco desse projeto foi o desenvolvimento do meu processo e tentar aplicar o que vinha estudando. Segue o link do portfólio que atualmente só tem peças deste projeto. Então todas as peças daqui são do mesmo projetinho. Isso é muito legal. Vamos dar uma olhada. Cold Blood. Legal. Legal que você fez a pranchinha, pá, escreveu. E aí, você tá trabalhando? Isso te deu algum retorno? Foi a mesma época que você fazia estudos e não aplicava muita coisa. Entendi, entendi. Eu consegui uns freelas pra fazer a interface, mas nada em personagem. Interessante. Esse concept aqui específico, que ela é só na versão sangrenta, né, digamos assim, ela podia estar na mesma prancha, né, como uma versão alternativa do mesmo personagem, porque é uma prancha... são duas pranchas que falam sobre a mesma coisa, né? Então ela claramente podia estar lado a lado aqui, sabe? Tipo uma prancha um pouco mais horizontal, só que mais completa, porque economiza barra de rolagem, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Acho que é importante quando você for montar imagens assim, que você pense quem vai ver essa imagem e aonde ela vai ser vista. Uma imagem vertical dessa, ela não serve para ArtStation, né? Nosso monitor é todo horizontal, então se você bota uma imagem dessa, ela vai capar ali na altura e perde completamente a leitura, né? Então dava para separar isso aqui em duas colunas, sabe? Se for o caso. Ou separar em duas imagens. Legal. Legal, cara. Gostei. Gostei bastante. E que bom que te trouxe trabalho, né? É assim mesmo. O começo é assim mesmo, mano. No caso, como você acabou fazendo layout, né? O seu cliente, ele acreditou no seu potencial que você poderia fazer parte de interface, né? Você falou que ainda sente que tem bastante dificuldade em pintura. Cara, eu não acho que o seu problema seja pintura. Não acho. Apesar de você ter dificuldade, isso não aparenta estar no seu... Tipo assim, não aparenta no seu portfólio que você tem dificuldade com pintura. Eu acho que você pode tranquilamente manter esse nível de pintura e continuar estudando desenho, sabe? De verdade, eu acho que é um portfólio super legal. Ó, tipo, a pintura disso aqui é super eficiente, cara. É super eficiente. Uma coisa que você poderia fazer de diferente é realçar um pouco a diferença de materiais, sabe? Porque se isso aqui for de metal, eu não compreendo que isso aqui é metal. Pra mim é um pouco... Tá meio pedra, assim, sabe? Só que é pedra com uns highlights, com uns brilhinhos, que me fazem questionar, será que era metal? Então, pegar umas referências mais diretas do tipo de material que você quer representar pra poder diferenciar. Mas eu acho que tá muito legal, cara. Questão de valor, de técnica. Eu tenho alguns pontos, mas, sinceramente, eu não acho que a pintura seja o problema. Sobre a prancha, só um feedback geral. Eu particularmente não gosto muito de prancha cinza. E esse cinza claro ainda, eu acho que ele não contribui de forma nenhuma pro seu projeto, tá? Eu acho que você poderia... Posso fazer uma prancha de apresentação disso aqui? Vamos fazer? É um feedback um pouco diferente. Provavelmente não é o que você estava esperando, mas vamos fazer uma coisa um pouco diferente? Eu vou dar feedback na prancha. Deixa eu só fechar isso aqui. Ó. Eu vou criar uma prancha pra você, tá? De apresentação. Porque eu acho que o design, ele é tão importante quanto o produto que tá dentro dele, né? Então, por exemplo, ó, algumas coisas me incomodam bastante nessa prancha, tá? Primeiro que é a tipografia. Você escolheu uma tipografia completamente sensal. E é um projeto que cara, é sangue, gelo, um martelo de um demônio, tá ligado? Então não tô falando pra você escolher uma tipografia que seja ali a capa de um álbum de metal pesado, assim, sabe? Mas pô, poderia ter pelo menos alguma personalidade que tivesse alguma correspondência com o que você tá propondo, tá? Então eu acho que esse seria o primeiro ponto. A gente pode procurar aqui, mas tem um site muito legal. Pra quem não conhece nada de fonte, gente, tem um site do próprio Google, tá?
que é fontes.google.com, que você pode entrar aqui, ó, e você baixa várias fontes, mas, ó, por exemplo, uma fonte tipo essa aqui já é super interessante, sabe? Ela tem um pouquinho mais de personalidade e ela já talvez converse um pouco com o que você está propondo. Ó, se você for abaixando aqui, tem várias coisas interessantes. Talvez uma tipografia mais... mais facetada, assim, sabe? Com mais ângulos agudos. Ó, tipo isso aqui pudesse ser uma coisa interessante. Uma tipografia interessante para você usar. Então essa parte de pesquisa, tipografia, pô, faz todo sentido. Tem que fazer sentido com o seu... Tem que conversar com o seu projeto, entendeu? É isso. Ó. Era legal pesquisar também com os filtros, né? Eu tô fazendo aqui meio solto. Tem o clássico dafonte.com. Pra quem não conhece nada, gente, eu vou ensinar pra vocês aqui, ó. Tem o dafonte.com também, que é um site excelente, tá? Olha, o site é Cacto também, o que é ótimo, né, gente? Uhul! Cacto. Tem o Font Squirrel também. Que é assim, ó. Aqui, ó. Esse site Font Squirrel também é muito bom, tá? Tem várias tipografias interessantes que você pode baixar que são de graça. Enfim, aí você pode... Pô, pega essa tipografia aqui, por exemplo, que ela é super forte, né? Bem interessante. Bebas. E pode ser, talvez, dependendo de pra onde que você vai com o seu projeto, pegar uma fonte com serifas pode ser interessante também, uma fonte forte com serifa. Vamos pegar uma fonte serifada aqui, ó. Deixar essa de display, vou tirar handwriting e vou tirar monospace. Linguagem. Ok. Esse full maiúsculo, né? Eu acho que pode ficar interessante também. Mas uma serifada forte, às vezes, pode dar uma outra cara também, sabe? Vai depender muito do que você quer pro projeto, né? Ó, tipo assim, uma serifadona da hora, se isso aqui tivesse... Ó. Ó, que legal. Pro nome do projeto, isso pode ficar legal. Então, é claro que isso é um pouco de feeling, né? Mas você percebe que, comparativamente, tá muito xoxo essa tipografia aqui. Parece um Arial, né? Tipo, pegou a primeira fonte que tinha ali no Windows, Arial. Então você vem aqui, você baixa a sua fonte, abre ela aqui, abre o ponto zip, né? Pega esse TTF ou o arquivo que for. Olha, tem várias versões dela aqui, mas essa aqui é uma versão que ela tem a variação de tamanho dentro de um arquivo só. Aí você pega esses arquivos e joga no C2 pontos, Windows... Opa, esse aqui é o Acom. Windows, aí você procura por fontes, tá? Aí você dá Ctrl C aqui, ó. Joga dentro dessa pastinha, tá? O nome dessa fonte específica é Cinzel. Então, vou voltar aqui pro Photoshop. Quando eu criar uma ferramenta de texto, já vai estar a Cinzel aqui, ó. Tá vendo? A Cinzel regular, bold, black. Nesse caso, eu acho que essa black vai ficar bem da hora, tá ligado? É a mais... Black é a mais... É tipo como se fosse o negrito, né? Então, vou só recortar o seu logo aqui. Ó, vou deixar o seu logo aqui bonitinho. Tá? Qual é o nome mesmo? Christmas Concept. Tá. Qual é o nome do projeto geral? É tudo um só, foi o projeto que eu fiz começando no Natal. Então, aí se o resto chama Cold Blood, então a gente pode colocar assim, ó. Cold Blood. Tudo em caps, como se fosse o projeto principal, traço, Christmas Concept. E quem sabe até trazer o logo do projeto pra cá, né? E aí, esse cinza, pra mim, ele mata muito da sua apresentação, assim, sabe? No geral, ela não valoriza o seu conceito. Então, como esse conceito específico aqui desse martelo é ser algo mais
Pô, você até usou uma textura super legal. Eu só colocaria tudo bem preto mesmo. Tipo, usaria a cor preta. Deixa eu voltar aqui. Só duplicar. Vou selecionar esse cinza. Com a Wand Tool mesmo. Já funciona. Vou só dar um Select, Modify e expandir, tipo, 2 pixels. Nesse caso, eu acho que o fundo escuro, ele vai ressaltar os valores da sua imagem. Talvez essa tipografia com uma cor um pouco escura demais, ó. Vamos usar uma cor um pouquinho mais escura, um valor médio aqui, para não ficar muito contrastado, né? Porque também no geral aqui ele tava saltando muito no valor, né? Na diferença de valor tava muito claro. Eu não acho que o fundo branco ia ser melhor. Não acho mesmo. Eu acho que o fundo branco ia matar todo o contraste dessa cena. Eu acho que a gente pode, na verdade, usar o fundo preto e colocar umas texturas assim, sabe? Igual você fez aqui, só que em menos intensidade. Ó. Só pra gerar esses ruídos que nem você fez, só que um pouco menos contrastados, né? Pra não chamar tanta atenção. Eu vou dar um pouquinho mais de respiro na parte de cima. Ó. Um pouquinho mais na parte de cima. E vou trazer o concept também mais pro meio. Ó, para dar um pouquinho mais de respiro, acho que ele tava de um jeito muito apertado, sabe? E aí, uma outra coisa que dava pra fazer é pegar esses sketches, ó. Nossa, do nada pula um carnaval aqui. É pegar esses sketches e trazer de alguma forma pra dentro dessa apresentação, sabe? Ó, eu vou inverter e vou criar uma certa hierarquia e vou montar uma prancha um pouco mais completa. Ó. É assim que eu faria se eu estivesse montando essa prancha, tá? Eu vou usar uma layer de screen. Não tá com contraste máximo, será? É, não tá com contraste máximo. Ó. Screen. A única coisa que eu vou só duplicar é essa aqui. Porque ela tava meio... um pouquinho mais... por algum motivo um pouco diferente das outras. Porque agora a gente tá criando uma hierarquia nessa prancha, sabe? A gente tem o elemento principal, que é o concept pintado, finalizado, né? Bonitinho. E eu tenho aqui alguns exercícios, alguns testes, né? As explorações, meio que tudo na mesma prancha. A gente não precisa nem deixar isso com a cor branca. Como o nosso branco aqui meio que virou essa cor de tom médio, a gente pode trazer a mesma ideia pra cá, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu faço isso? Deixa eu dar um bake. Aí. Vou juntar tudo. E aí eu posso pintar de... Pronto, ó. Porque o branco tava chamando muita atenção, né? Agora tá tudo um tom mais abaixo. E aí uma coisa que é legal, nessa parte da pintura... peraí, antes eu vou jogar um padrão aqui, que é uma coisa que eu gosto de fazer, tá? Eu baixei uns padrões de halftone ou de ruído, que eles são muito legais, ó. Olha que bacana. Se eu colocar isso aqui em screen... Ah não, color dodge, ó. Color dodge fica melhor. Ele gera esse ruído que é muito legal de usar de forma mais sutil, ó. E nesse caso fica super legal. Fica show. Bem sutil, tá vendo? Só um ruidinho. Só um ruidinho.
Eu vou mostrar um outro, só que eu tenho aqui também, que é de Halftone, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Eu consigo rasterizar essa layer e inverter a cor, ó, pra ficar cor branca, né? E aí eu posso trazer talvez um overlay. Eu não sei se eu vou usar, tá? Ó. Só pra dar uma texturinha e um ruído de fundo. Nesse caso, acho que eu não vou usar porque eu achei que não combinou tanto, tá? Mas eu acho que só esse ruído que eu coloquei aqui já fica legal. Talvez até mostrar um pouco mais, não tem problema. E aí, a ideia... Agora vamos pro concept em si, né? Na apresentação. Eu ainda acho que a hierarquia, ele tá um pouco escuro demais agora, né? Com o fundo preto acabou ficando um pouquinho escuro. Então, isso dá a oportunidade da gente separar um pouquinho melhor os materiais. E aí, nesse caso, seria metal mesmo, né? Ele seria de metal. Então, eu vou gerar uma layer de Linear Dodge aqui, ó. E vou tentar puxar um pouco de contraste. Deixar o que é mais claro... O que é claro eu vou tentar deixar mais claro. Talvez o Color Dodge seja até melhor. Eu acho que eu já tô falando isso vezes demais, né? Eu sempre vou pro Linear Dodge e acabo voltando pro Color Dodge. Mas ó... Eu vou trazer aqui um pouco desse brilho só nessa cabeça. Pra trazer meio que essa informação de highlight, ó. Vou tirar das sombras. Mas eu vou manter no olho, ó. Pra ficar bem carinha de metal. Selecionar esse plano superior todo. Tá parecendo bronze, né? Então. Eu acho que seria legal. De novo, né? Não precisa ser. Não sei se é a intenção. Mas como a gente tem essa oportunidade de tentar trazer a atenção um pouco mais da composição de toda essa cena pra cá... Eu acho que super vale a pena fazer. Porque aí a gente tem essa diferenciação de material mesmo, ó. E fica, querendo ou não, ainda mais macabro, né? Ó, pra parecer mais bronze, eu vou deixar um pouco mais laranja até. Talvez aqui na barba, na ponta do nariz, na ponta do queixinho. Aqui. Não precisa de muito não, é só em alguns pontos mesmo, é bem pontual. Ó. E aí eu vou criar uma layer de screen, como sempre. Eu vou trazer um pouquinho de brilho pro topo. Então agora sim, agora a gente tem uma hierarquia mesmo de contrastes, né? A prancha como um todo, ó, ela tem uma hierarquia de valor. O ponto mais claro é a cabeça, né? É o brilho da cabeça aqui do machado, né? Do martelo. E agora, se a gente tira... Percebe como antes a gente tava meio que olhando, tava meio escuro, né? Meio apagado. E assim a gente ressalta o martelo e melhora a apresentação, traz aí uma tipografia mais interessante também. A gente pode tentar até fazer conversar essa barra de baixo. Talvez nem precise dessa barra de baixo, sabe? Ó, sinceramente. Só que aí nesse caso seria interessante você só... Acho que usar alguns vetores para alinhar a sua diagramação, né? Então, nesse caso, eu vou usar essa linha esquerda que desce aqui, ó, para diagramar o texto, tá? Porque senão a gente está criando muitos vetores para diagramação, tá vendo? Ó, tem um aqui, aí tem um aqui, aí tem um ali, aí tem outro aqui. Então, meio que a gente usar essa mesma linha visual, ó. Pelo menos essa linha esquerda que desce daqui de cima, essa linha invisível que tá aqui, já fica show de bola.
Eba! Peraí. Aí, ó. Tirar só isso aqui. E até me deu uma ideia, aquela parada me deu uma ideia, que é até trazer uma linha pra baixo desse texto pra ter alguma coisa que remeta ao seu logo. Tá vendo que eu acho legal essa linha do seu logo que tá aqui? Só que eu acho também... Vou só trazer esse logo um pouco mais pra esquerda aqui, ó. Pra gente alinhar também visualmente com o resto, ó. Pra não precisar criar muitos vetores. Então a linha que desce desses testes aqui é a mesma linha que desce pra cá, ó. A gente pode até subir um pouquinho o texto agora. Descer o logo. E eu posso só gerar uma linha. E a última coisa que eu vou fazer é gerar essa linha aqui, ó. Só para ter alguma coisa complementando aqui o seu design. Acho que fica show. Ó, tá relativamente alinhado. Deixa eu descer um pouco o logo. Ó. Então agora a gente tem uma apresentação que condiz um pouco mais com o seu design que você criou, assim, sabe? Eu sei que você criou isso faz bastante tempo e tal, mas eu acho que foi um ótimo exemplo pra gente criar uma sugestão diferente, assim, sabe? Que a gente nem sempre fala sobre apresentação, sobre prancha e sobre design, né? E como eu tava falando, a apresentação, ela soma tanto quanto você fazer um render bonito, uma pintura bonita, sabe? Então a gente sai de um design de prancha que tava assim, super simples. Então vamos dar um fit screen e fit screen. Ó, a gente sai de um design bem mortinho, sem muitas decisões, né, de artista. E a gente vai para uma linguagem que, pô, uma leitura muito mais interessante, com hierarquia de valor, hierarquia de tamanho, né? Uma coisa é muito maior do que as outras, então a gente olha para lá imediatamente, uma tipografia que conversa com o seu projeto um pouco melhor, a diagramação um pouco mais bem pensada. Então eu acho que é um feedback diferente, mas também não é exatamente o que você me perguntou, me perdoa, mas eu dei uma repassada geral que eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo, tá, Igor? Pergunta aqui, ó. Marco, o que seria exatamente esses vetores de diagramação e por que muitos são ruins? É só para simplificar mesmo, porque quanto mais linhas você cria, linhas invisíveis mesmo, tá? Então, tudo que a gente gera numa composição, tanto composição de ilustração, quanto composição de design, de criação de personagem, qualquer coisa. Todas as linhas que a gente cria, elas viram meio que um vetor que direciona, de certa forma, o olhar do nosso espectador, certo? Ou do nosso observador. Então, por exemplo, essa linha aqui, ó, é uma linha que gera alguma leitura de quem está observando a sua tela. Essa aqui é uma outra linha, ó. Então, se você consegue simplificar e usar essas linhas como um apoio de diagramação, é sempre bacana. Se você fica criando muitas linhas, parece que você não diagramou, sabe? Você não organizou visualmente as informações da sua peça. Diagramação é isso, né? É a organização dos elementos visuais da sua peça. Então, quando você cria muitos elementos e não pensa na organização, é como se você estivesse só fazendo de forma aleatória. Então, não tem um pensamento por trás, não tem uma organização, não tem essa hierarquia toda que a gente criou. Então, quanto menos vetor, mais simples fica a sua organização. É claro que existem imagens com vários vetores e tudo bem, não tem problema. Não estou querendo dizer que isso é necessariamente ruim, mas inevitavelmente a gente cria vetor. Quer ver um vetor que eu não criei propositalmente, mas ele vai influenciar de alguma forma alguém a ler essa peça? Essa linha aqui, ó, ela vira um vetor direto pro logo do Igor, tá ligado? Essas linhas aqui, elas também meio que direcionam, ó, o olhar pro logo. É inevitável, a gente sempre se baseia e se guia por esses vetores. Eles são invisíveis na maioria das vezes, mas é sempre interessante você usar isso a seu favor se você conseguir pensar, né? Então, pensar nessa estrutura, assim, sabe? Então é isso, beleza? Feedback diferente, mas é bem interessante, acho que valeu a pena, até para diferenciar um pouco, né, os assuntos. Valeu, Igor. Ficou com alguma dúvida, mano? Esclareceu muito, tenho que focar nessa questão de planejamento da prancha. Acho que todo mundo tem, viu? Isso não é uma coisa que só atinge você, definitivamente, tá? É nóis, Igor.
Valeu a confiança e valeu a oportunidade de a gente poder falar aí sobre um assunto diferente também. É nóis.